pressa de nada, mas Deus tem planos, Deus tem propósitos. Deus ele está caminhando. E às vezes você olha para a igreja como um todo e ela não está entendendo o momento da visitação do Senhor. E entender o momento que o Senhor visita não é que as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. A questão não é que as pessoas não querem obedecer ao Senhor, mas geralmente as pessoas não estão entendendo a maneira como o Senhor está se revelando e se manifestando a elas. E entender a maneira como o Senhor nos visita determina se essa visita se tornará uma habitação ou apenas mais uma visitação que passou. Então o Senhor ele tem muitas características. E eu preciso te dizer isso. Quando Josué ele estava de frente de Jericó, eles iam atravessar o Jordão e a primeira cidade era Jericó. Era um momento único para aquele povo. As crianças cresceram, e isso é importante a gente entender. As crianças precisam crescer. As crianças cresceram e agora aquelas crianças, eles eram homens e mulheres que entenderam que eles seguiam um Deus cujo único requisito era: confiem em mim. Vocês precisam confiar em mim. Sabe, Josué estava ali e em seu coração ele perguntava: como nós vamos entrar através dessas muralhas? Como nós vamos penetrar as muralhas de Jericó impenetráveis? Impenetráveis. Senhor, qual é a estratégia? O que faremos? Como faremos? Então Josué levanta os olhos e tem um homem vindo à sua direção, ao seu encontro. E quando Josué olha para aquele homem, ele viu que era um homem trajado com vestes de guerra. E ele pergunta àquele homem: você é dos nossos ou você é algum inimigo nosso? O homem disse assim: nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu não estou aqui porque eu vim para te ajudar, e eu não estou aqui porque eu vim guerrear contra o meu inimigo. Eu sou o príncipe do exército do Senhor, e você precisa entender que você precisa se colocar ao meu lado, ouvir a minha voz, obedecer ao meu comando, entender o que eu vou dizer a você agora, porque isso é fundamental para você entrar na terra que foi prometida a você. Isso me diz algo, isso me diz muito. Isso me diz o seguinte: entender a visitação do Senhor, como Ele vem e o que Ele quer de nós. Nós como igreja, nós fomos chamados a muita coisa. Nós somos uma família, nós somos um exército, nós somos ovelhas, nós somos filhos. E entender como o Senhor Ele quer se mover. Será que o Senhor nesses dias Ele quer ser o Cordeiro Santo ou Ele quer ser o leão da tribo de Judá? Será que Ele é o príncipe da guerra do Senhor? Ou Ele é o ancião de dias? Ou Ele é o Senhor do sábado? Ah não, Deus vai vir conforme a minha necessidade. Eu te digo uma coisa: não, Ele vai vir conforme o propósito e o plano dEle. E é isso que eu preciso que você entenda nessa noite. Entender os planos e os propósitos do Senhor. Continuando de onde nós paramos ontem. Você só vai ter essa condição à medida que você estiver presente no conselho do Senhor, na presença dEle, emprestar seus ouvidos para Ele, emprestar o seu coração para Ele. Aí você começa a entender: Senhor, quais são os seus planos? Qual é o seu propósito? Lembra quando o Senhor apareceu a Moisés na sarça que queimava, não se consumia? E disse: Moisés, eu tenho um chamado para você. Você vai lá no Egito e você vai resgatar o meu povo.
Mas Deus, eu não sou bom, eu acho que eu não sou qualificado para isso. Moisés, é você. Eu sou um pouco gago, eu acho que eu não consigo. Moisés, é você. Mas Senhor, sim, é você, eu serei contigo. Mas e quando perguntarem quem me enviou, diga que o eu sou, o que sou, te enviou. Isso levou um tempo até Moisés entender no seu coração qual era o plano de Deus, o que Deus queria com a vida dele. E acho que como igreja nós estamos caminhando, e eu te digo algo, nesses dias, algo simples começa a acontecer. Tudo que te trouxe até aqui, forjou você para uma batalha ainda maior, para um momento de maior glória, para um momento de maior engajamento nas fileiras do Deus vivo. Então, essa multidão no vale de decisão, eles estão cocheando, eles não sabem o que eles querem, eles não sabem o que faremos, sabe, obedecemos, subimos o monte, não subimos o monte, nós vamos pelejar ou nós vamos descansar, o que nós vamos fazer agora? Multidões num vale da decisão, e as pessoas não sabem o que decidir, como decidir para quê, em prol do quê, em função de quê? Sabe, eu te digo uma coisa, você tem necessidades assim como eu, assim como qualquer pessoa aqui nesse lugar nessa noite, assim como qualquer pessoa, nós temos as nossas necessidades, mas eu te digo uma coisa, é momento de você olhar para coisas maiores. Deus tem um propósito maior para a sua vida, do que te fazer viver uma relação segundo a sua necessidade, segundo as coisas que você precisa. Eu te digo uma coisa, Jesus já disse há 2000 anos atrás, olha, vocês não se consideram ser maiores aos olhos de Deus que os passarinhos, que os pardais? Os pardais, eles sabem que há um cuidado, é instintivo da parte deles. O pai cuida dos passarinhos, por que o pai não vai cuidar de você? Sabe, tem coisas que você deve virar a página da sua vida. Pare de olhar para os seus problemas como se eles fossem tudo na sua vida. Você não entende que a alegria do Senhor é a sua força? Se a alegria do Senhor é a sua força, quer dizer que se você o fazer sorrir, isso te dará força para passar por toda e qualquer circunstância. O Senhor está procurando pessoas as quais Ele possa compartilhar algo que faz parte de seus planos eternos. Nós somos uma igreja, a igreja está caminhando há 2000 anos. Jesus disse assim, eu vou edificar a igreja, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse que ela estava pronta, ele disse, eu edificarei a minha igreja. E eu edificarei uma igreja cuja as portas que o inferno trancar diante delas, não ficarão de pé, ela vai arrombá-las. Eu sempre digo isso, é uma metáfora de ataque, não de defesa. Não é que o inferno está tentando romper contra a tua vida e você está trancadinho no lugar, mas e agora? Não. As portas do inferno, o inferno trancou portas e você rompe sobre elas e as vence. Você derruba os grilhões das trevas. O Senhor está olhando, chamando, proclamando um tipo de gente que não são apenas cristãos normais. Sabe, muito tem se falado hoje de uma graça, que ela é simplesmente uma graça barata, onde você não precisa fazer mais nada. Eu te digo uma coisa, não precisa se fazer nada para ser salvo. Você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Se você crer nisso, você é salvo. Crer no Senhor Jesus, disse Paulo, e será salvo tu e a tua casa. Isso é perfeito. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa, o alistamento nos exércitos de Deus, ele é gratuito. Você se alista no exército do Senhor e isso é gratuito. Você tem o direito de se alistar e ali permanecer nessa condição intacto. Olha, eu estou satisfeito com isso, com a minha vida, com a minha fé. Eu vou à igreja, participo de um culto e volto para minha casa. Sabe, dizem por aí, o meu filho foi numa conferência aí e as pessoas falaram exatamente assim. Um pregador de internet famoso disse assim, sabe, você não precisa amar a Deus, você precisa receber o amor de Deus na sua vida, porque Deus prefere dar do que receber. Você não precisa amar a Deus, você só recebe do amor de Deus, porque Ele tem prazer em te amar. Receba do amor, você não precisa orar, você não precisa buscar a Deus, não, você só precisa receber do amor dEle. Sabe o que isso vai
A consequência disso, sabe o que é? Uma geração de cristãos que engatinha. Uma geração de cristãos que não tem condição de operar nada, de vencer nada, de romper contra nada. Ao contrário, esse tipo de cristão, daqui a algum tempo, ele se tornará um estorvo nos exércitos de Deus. Porque ao contrário, eu te digo uma coisa: você pode simplesmente pegar o bilhete da salvação, colocar no seu bolso e ficar feliz com isso. Mas eu te digo uma coisa: existe alguém, existem algumas pessoas, eles vão viver de uma maneira diferente. Então, em um exército, um jovem vai se alistar. E ele coloca no seu coração: eu não quero ser apenas um recruta ou me tornar um cabo. Eu quero ser um soldado do esquadrão de elite. Quando esse país precisar de qualquer coisa, eu estarei pronto para defendê-lo. Eu vou fazer o que for preciso. Lembra quando aquele avião caiu na Amazônia? Quem foi lá passar dias socorrendo aqueles corpos, resgatando os corpos? Os soldados de esquadrão de elite, preparados na selva, treinados para aquele tipo de operação. Eles são treinados para aquilo. Eles gastam seus dias em treinamento, se aperfeiçoando, treinando seu corpo, treinando sua mente. Eles podem sentir dores. Diz que um soldado israelense, ele anda 50 quilômetros com 50 quilos nas costas e não para. Ele é treinado para não sentir mais dor, para não ser como um humano. Ele é treinado para ser um homem que não se submete a tipo de dor alguma. Porque Israel precisa desse tipo de gente. Ele está cercado de inimigos mortais. Se ele não tiver um exército capaz, pronto, apto a defender sua terra, seu povo com a vida, aquele país já teria sido invadido há anos. Por que vocês acham que aquele povo aqueles países em volta não entram naquela nação? Porque eles sabem o que existe lá dentro. Lá não tem soldados comuns. Ali existem soldados que eles podem ser levados a todo tipo de tortura e eles não se submetem à dor. Eu entendi uma coisa: Deus está procurando por esses, que eles não vão se submeter à carne jamais. Eles não vão se submeter aos anseios de sua alma mais. As suas almas, seu corpo natural, eles vão sendo totalmente treinados. E isso não é coisa de alguém que recebe a salvação e apenas recebe do amor de Deus. Então tá bom, isso aqui é maravilhoso, vamos ficar aqui. Não, eu te digo uma coisa: isso é coisa para um tipo de gente que busca Deus incansavelmente. Isso é conquistado. O reino, ele é conquistado. Por isso que alguns têm mais. Eu te digo uma coisa: o tempo de Deus mover com a unção apenas sobre homens passou. O tempo de Deus liberar uma unção sobre um homem corrupto, um homem caído, um homem de caráter deformado, esse tempo acabou, meu irmão. Deus está procurando os fiéis na terra, como diz o livro de Salmos no capítulo 105. Deus está procurando os fiéis na terra. E esse tipo de gente, eles se tornarão os soldados de elite do céu. É capaz de vencer 1000. 2, orando em uma causa, vencem principados e potestades que assolam cidades e nações. Eu entendi isso no meu coração. Agora eu não estou te falando uma coisa que eu acho, eu estou te falando de algo que me foi dado e revelado. Eu entendi que Deus tem um plano de tornar um povo simples, humilde, em um povo que vence batalhas que nunca poderiam ser vencidas por tipo de gente nenhuma, senão aqueles que aprenderam a andar nas alturas, sobre as pedras de fogo, olhando nos olhos daquele que tem fogo em seus olhos, contemplando a face daquele que é santo para sempre, aqueles que entendem que seu lugar é lá, e eles têm um chamado, algo para viver em prol. Cristo deu a vida por nós. Os apóstolos viveram nos dias da graça, e eles foram cerrados ao meio, eles foram partidos, perfurados com espadas,
crucificados de cabeça para baixo, para que esse evangelho chegasse até nós. E desculpe a expressão, mas nós nos tornamos uma geração Nutella de cristãos. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa: tal qual o seu opositor você será. Se seu inimigo, ele declarar paz, está tudo tranquilo, a guerra cessa. Sabe o que Satanás fez? Presta atenção numa coisa. Anos atrás eu me lembro que eu me converti numa igreja de chão batido, não havia forro, aqueles bancos de madeira grandões, não tinha um culto que não manifestava 3, 4, 5 demônios naqueles cultos. Eu não sei se você é dessa época. Presta atenção numa coisa hoje. É raro você ver um demônio manifestar, não é verdade? Sabe por quê? Satanás entendeu que se ele abrandar a guerra, o seu inimigo abranda também. Ele amornou a batalha. Porque Satanás entendeu que se ele arrochar a batalha, consequentemente, do outro lado, o inimigo, o opositor, ou seja, a igreja, vamos também. Nós vamos para cima. Satanás abrandou a batalha. Sabe por quê? Isso é uma estratégia. Os filisteus fizeram isso com Israel. Eles abrandaram a batalha, eles deram um tempo de paz para Israel. E sabe o que Israel fez? Gozou. Tranquilo. Agora plantamos e colhemos, os inimigos filisteus não vêm mais roubar nossa colheita. Está tudo bem, olha, glória a Deus, é um tempo de paz. Mas eu sempre digo, um exército é um exército. Em tempo de paz ou em tempo de guerra, o exército é um exército. Em tempo de paz ele se prepara, se aperfeiçoa, se aprimora, arruma a espada, prepara as armas, treina no campo, porque haverá um tempo de batalha. E Israel folgou. Até que chegou um momento em que os filisteus estavam só se preparando. Deixa eles folgarem. E os filisteus se prepararam. Até que os filisteus prepararam um gigante, preparado para a guerra, forjado na guerra, forjado para a batalha. Então eles vão até Israel e então a afronta. Olha, quem vencer o nosso campeão, se vocês vencerem, nós serviremos vocês. Mas se nós os vencermos, vocês servirão a nós. O inimigo preparou tudo para aquele momento. Mas eu amo Deus, porque Deus ele caminha sobre as nossas fraquezas, sobre a nossa falta de visão, sobre a nossa falta de entendimento. O Senhor continua caminhando e Ele sempre continua. Em uma geração e em outra geração, Ele vai preparar e forjar guerreiros que se levantarão e estarão prontos quando essa batalha chegar. Os soldados olhavam o gigante e tremiam. Saul, um homem de guerra, mas ele fazia um tempo que não havia batalha, sabe? Estava um pouco fora de forma. Ele olhou e falou: complicou para eu enfrentar esse gigante. Mas Deus tinha um rapaz que ele foi preparado para aquele momento. Não tinha um exército para enfrentar, mas ele enfrentou o leão. Ele enfrentava o urso. Ele enfrentou lá. Ele cuidou das ovelhas do seu pai. E assim eu te digo uma coisa: Deus está convocando guerreiros. E os guerreiros que o Senhor convoca não são conhecidos, não são famosos, não são reconhecidos, e eles não estão em aparente visibilidade. A imprensa não está falando deles, a mídia cristã não está falando deles. Mas eu te digo uma coisa: esses estão sendo preparados nos campos de guerra do Senhor. Se você é um deles, eu te digo, é hora de você se levantar. Como cantamos agora há pouco, se levante e comece a lutar uma batalha diferente. Não uma batalha que diga respeito a si, mas entenda uma coisa: Senhor, onde estão os seus olhos? O Senhor está olhando para onde? Sobre o que estão repousando os seus olhos, Senhor? Sabe, eu te digo uma coisa: eu vejo um campo, eu vejo uma terra. Mais dias, menos dias, a igreja ela vai encontrar uma terra que mana leite e mel. Mas é uma terra, antes de Deus falar com Moisés: Moisés, eu tenho uma terra para vocês. O povo não imaginava, não sonhava a respeito daquilo. Deus já havia dado a terra. Isso é graça. Deus já havia dado a terra para aquele povo. Quando ele falou com Moisés, a terra estava lá.
A terra já produzia o que ela precisava produzir. Isso é graça. Mas quando chegou o momento de entrar na terra, o Senhor havia preparado um tipo de gente que eles sabiam andar da maneira que o Senhor marchava, eles marchavam também. Senhor, como faremos com Jericó? Josué, vem cá, é o seguinte, Jericó é assim, vocês vão chegar e vão dar no primeiro dia uma volta, segundo dia outra volta, terceiro dia outra volta, por 6 dias, cada dia uma volta. Mas e o que mais? Só dão uma volta. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Ao final da 7ª volta, os que tocam instrumento, os que tiverem com cântaro, vão soprar. Quem não tiver nada, vai gritar e vai bradar. É isso que vocês precisam fazer. Se fosse aquela velharada que acabou morrendo no deserto, eles olhariam para Moisés ou para Josué e falariam assim: ô Josué, você está de brincadeira com a gente agora. Nós chegamos até aqui e você vem com uma conversa de rodear e 7 vezes rodear e depois gritar. Mas aqueles meninos, eles cresceram com uma referência diferente. A referência dos meninos era um tal de Caleb. A referência das crianças que cresceram e foram se tornando pais de família era um tal de Josué. Um tal de Josué cuja função de seus dias com Moisés era ir com Moisés até a tenda da congregação. E quando Moisés saía da tenda para trazer a mensagem para o povo, a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 33, Josué, filho de Num, ele não se apartava da tenda da congregação. Sabe o que isso quer dizer? Quando Moisés estava lá falando com Deus e a nuvem descia, cobria aquela tenda, uma tenda simples, Moisés entrava lá e Deus vinha falar com ele. E a Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. Deus falando face a face com Moisés, mas pertinho de Moisés tinha um rapaz ali, e ele estava talvez sentado só olhando de canto. Deus e Moisés, Deus e Moisés. Aí o Senhor falava: Moisés, vai lá e diga ao povo isso. Quando Moisés saía para falar ao povo lá fora, Josué, ele ficava lá na tenda, olhando, e a nuvem ia se levantando, se levantando, se levantando, se levantando, se levantando. Quando a nuvem da glória de Deus ia embora, então Josué falava assim: opa, agora eu vou trabalhar de novo. Onde está meu senhor Moisés? Preciso ajudá-lo. Ele não se apartava da tenda da congregação até que a nuvem fosse, porque ele foi se acostumando, se apaixonando pela presença e por ouvir as palavras do seu Deus. Eu te digo uma coisa, isso é maravilhoso. Enquanto isso, tinha um outro rapaz, o nome dele era Caleb. A revelação de Caleb a respeito do Senhor Deus era diferente da revelação de Josué. A revelação de Caleb era o seguinte: Moisés vinha e falava assim: olha, nós vamos marchar até ponto tal, lá nós vamos acampar de novo, porque a nuvem vai nos conduzir. Caleb, você pode conduzir o povo? Sim. Moisés, fica comigo. Pessoal, vamos lá. E ele coordenava a tropa. Caleb, ele conhecia o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Ele dizia assim: Moisés, quando chegar naquela terra, quando nós atravessarmos lá, podemos rodar anos aqui nesse deserto, mas nós vamos entrar lá. Eu sei que nós vamos entrar lá. Moisés, posso te fazer um pedido? Pode. Moisés, eu queria Hebrom para mim. Moisés olhou para ele e disse assim: Caleb, Hebrom é sua então, aquele monte é teu. Tá bom, mas Caleb, você tem noção de uma coisa? O que, Moisés? Naquele monte há gigantes, e eles são terríveis. É o pior lugar para ser conquistado. Caleb falou assim: eu sei, Moisés, por isso mesmo, é aquele lugar que eu quero para mim. Eu vou derrubar todos eles, e como eu disse alguns anos atrás, eu vou comer eles como quem come pão. Moisés olhava e falava assim: esse vai entrar na terra. Esse é o filho que o Senhor está preparando. Um guerreiro, alguém que entende o que o Senhor tem para fazer. Sabe quando aquele povo, anos e anos depois, gritou 7 voltas, brado, hey! As muralhas caíram. Quando as muralhas caíram,
Foi Caleb quem entrou primeiro, liderando os homens, soldados, e ferindo todo homem, mulher, criança e animal, porque essa era a ordem de Deus: matem todos. Eles entraram e guerrearam, espada, contra aquele povo, e venceram. E assim Caleb foi tomando tudo que era para o Senhor, ele foi aperfeiçoado em guerra. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, eu entendi algo do Senhor. Existem aqueles que eles são guerreiros do céu, e eles vão tomar atitudes, eles vão vencer coisas nesses dias que outros não poderão fazer, mas eles foram treinados para aquilo. Seus corações, eles queimam por essas coisas. Outros, eles vão ouvir do céu e vão liberar para o povo. Eles emprestam seus ouvidos e seus corações para o Senhor. Outros emprestam suas mãos e seus pés para o Senhor. Outros vão emprestar seus olhos, como os filhos de Zacar. Eles eram peritos no tempo, em olhar para o céu e discernir que momento viria. Não havia meteorologia como existe hoje, mas aqueles homens, eles eram peritos nisso. Deus está levantando um povo diferente no meio do seu povo, na igreja. E nos dias que vêm à frente, o Senhor vai suscitar essas pessoas. Hoje elas não são ninguém, você nem sabe. Você talvez está sentado do lado de alguém que você não imagina quem é. O que Deus vai fazer no meio com essa pessoa? Mas eu te digo uma coisa, eu vivi e vivo, dei minha vida para que Deus encontre em mim alguém que entenda seus passos. Senhor, o que você está fazendo agora? Eu vou fazer também. Se o Senhor estiver descansando, eu quero descansar também. Se o Senhor estiver se levantando e se preparando como Senhor dos exércitos, eu vou colocar minha espada na cinta, eu vou calçar os meus pés, eu vou pegar o meu escudo e eu vou para a guerra com Ele. Se o Senhor estiver se levantando com suas roupas santas, brancas, mostrando a mim suas mãos cravadas, então eu entendo que Ele quer ser adorado, e eu vou adorar o Cordeiro da Glória. Mas alguém precisa entender o que o Senhor está fazendo, o que Ele está querendo. Senhor, o que você quer agora? Senhor, o que você está desejando agora? Às vezes você fala assim: nossa, mas você fala de umas coisas meio utópicas. Eu nunca vi ninguém falando coisas assim. Eu já vi pessoas falando assim: cara, mas você fala de umas coisas meio irreais. Como é que eu vou ver Deus fazer alguma coisa? Eu te digo uma coisa, eu aprendi. Sabe, início do ano, eu tive uma situação em que Deus me mandou lutar. Ele falou: mas por que você está aí assim? Não é hora de adorar, é hora de proclamar a esse monte que saia desse lugar e nunca mais fique diante de você. Eu entendi o que ele falou naquele momento. Eu reconheci o Senhor com a espada nas mãos, e eu me levantei da cama qual eu estava, adorando Ele ali deitado, dizendo: Senhor, eu te amo, eu te adoro, e eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. E Ele disse assim: por que você está deitado e adorando? Levante e diga que essa montanha, nunca mais você vai ver esse inimigo na tua frente. Eu me levantei e disse para aquela situação: em o nome de Jesus, levanta e vai para o mar, porque nunca mais você vai aparecer aqui. E sabe o que aconteceu? Eu fiz como ele disse, e aconteceu como ele disse. Eu estava dizendo ontem para os irmãos, nós aprendemos princípios de Deus, não é verdade? Princípios assim, princípios de confissão, princípios da oração em língua, princípios. Mas eu te digo uma coisa: os princípios são maravilhosos, mas você não deve viver pelo princípio, você deve viver por Jesus. Se você entender o que o Espírito Santo falar no teu coração em um momento, você vai tomar atitudes que às vezes você não vai entender, mas você vai falar coisas, você vai fazer coisas que você achava que, nossa, mas é assim que você quer vencer essa guerra? Sim, é assim. Deus vence guerra do jeito que Ele quer. Se Ele quiser, Ele vai te fazer vencer guerras adorando. Se Ele quiser, Ele vai te fazer vencer guerras pleiteando, ordenando, apontando para o dedo para o teu inimigo e dizendo: jamais você faça isso de novo, sai-te daqui. Eu aprendi que no quarto secreto é o lugar de você olhar para o Senhor. Jesus já disse isso e nós deveríamos ter entendido antes. Eu não faço nada de mim mesmo, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. E repito,
E ele não falou aquilo porque aquilo era uma coisa impossível de acontecer conosco. Não, ele disse porque isso é algo real, possível, tocável, a nosso alcance. Mas aquele que apenas coloca o bilhete da salvação no bolso e não quer saber de estar na sala do trono para ouvir o que está acontecendo lá, ele vai ser sempre uma criança, vai ser sempre um menino, vai ser sempre levado por todo o vento que soprar, vai levar o barco dele para longe, para lá, para cá. Te digo uma coisa, quando a trombeta soar no céu e você crê em Jesus, você subirá. Certamente eu te digo que se você crê no seu coração, porque eu entendi que salvação tem a ver com você, seu coração e Deus. Isso é algo particular. Mas eu estou falando de um povo diferente na terra, de pessoas que quando eles levantam a mão, o inferno treme, de pessoas que quando eles se colocarem de pé ao lado do seu Senhor, olhando para onde o Senhor estiver olhando, os exércitos inimigos tremerão, porque esse tipo de gente, eles não são comuns, eles não são comuns. Sabe, os povos antigos viviam em cidades fortificadas, dentro das cidades. Então lá dentro havia segurança, comida, água, tudo. Quando um exército cercava a cidade, ele precisava ficar ali 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos cercando a cidade, até que a fome prevalecia dentro da cidade, porque ninguém saía para buscar alimento ou água. Então, quando a fome prevalecia, então eles conseguiam uma brecha, alguém abria, alguém se rendia, alguém traía seu povo, criava uma condição para o exército inimigo entrar e pedia: poupe minha vida, poupe minha família. Então eles conseguiam entrar. Mas havia um tipo de gente diferente que vivia naqueles dias também. Havia uns homens que eram chamados de profetas. Os profetas, eles não viviam no interior da cidade, na segurança da cidade, no conforto da cidade, onde havia água, onde havia alimento. Os profetas, eles eram diferentes. Não interessava se haveria guerra ou não haveria guerra. O profeta, ele tinha uma casa lá no pé da montanha, isolado, no ermo, sozinho. Um dia, um exército queria tomar Israel, e eles entenderam o seguinte: eles queriam tomar Samaria. E o exército entendeu que era o seguinte: você precisa consultar um profeta em Israel, porque se esse profeta ele falar alguma coisa, Deus é com ele. Aí estava lá o profeta Eliseu, estava descansando. O servo dele sai na janela para olhar aquele batalhão de inimigo. Correu, chamou Eliseu e disse assim: meu senhor, estamos mortos, estamos cercados, o inimigo nos cercou, e agora? Que será de nós? Eliseu foi dar uma olhada na janela. Quando Eliseu olhou a janela, ele via outra coisa. Ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos do servo foram abertos, ele viu que haviam milhares e milhares e muitos mais milhares de anjos de Deus com carros de fogo, muito mais do que os inimigos à volta. Então aquele servo entendeu o que era necessário ver. O que os seus olhos estão vendo nesses dias? O que os seus olhos estão enxergando nesses dias? Como tem sido a condição da confiança no seu coração nesses dias? O que você tem visto? Será que você tem visto o que Deus está vendo? Será que você está crendo no que Deus está crendo? Será que você está sentindo o que Deus está sentindo? Será que você está tendo a fé que Deus está tendo? Porque se você começar a andar onde Deus está andando, a comer o que Deus come, a vestir o que Deus veste, a sonhar com aquilo que Deus está sonhando a teu respeito, então você vai ver que não tem inimigo algum capaz de segurar a tua vida, que não há nada capaz de deter o que Ele pode e quer fazer em nossos dias. A igreja está caminhando, os dias estão sendo abreviados. E se eles não fossem abreviados, e serão mais abreviados ainda, ninguém teria condição de chegar até o final. Mas os dias estão sendo abreviados. Eu sempre digo isso. 2 coisas batem o coração do homem: o pecado jaz à porta,
E Jesus disse: eis que estou à porta. Duas coisas cobrirão a terra: as trevas cobrirão a terra, e a glória do Senhor enche toda a terra. Então eu te digo uma coisa: o Senhor está batendo a porta do seu coração, e a glória está por cobrir a terra. Mas inevitavelmente uma coisa ou outra vai cobrir a vida de cada ser humano nessa terra: ou as trevas ou a glória, ou Jesus ou o pecado. Não há como ficar não, eu vou subir em um muro e aqui eu vou permanecer porque eu não sei ainda o que eu quero. Eu te digo uma coisa: essa fase já deveria ter terminado na sua vida. Você já deveria saber para que lado correr e o que buscar. Eu te digo uma coisa: é tempo de buscar ao Senhor, e não pouco, muito. Se você estava correndo 1 milha, eu te digo, a partir de hoje, corra 2. Se você jejuava 1 dia por semana, eu te digo uma coisa: jejue 2. Eu te digo uma coisa: se você orava 1 hora por dia, eu te digo, ore 2. Porque eu te digo uma coisa: os dias estão sendo abreviados. Ah, mas então eu que vou fazer isso? Não, eu te digo uma coisa: se proponha. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser parte disso. Eu me disponho a ser parte disso. Eu quero participar disso. Porque eu te digo uma coisa: os Davis estão por aí. Os Davis estão por aí. Os Saúls já estão recuando. Os Saúls, eles já estão fazendo o que não deveria fazer. Os Saúls já estão incrédulos ao que deveria crer. Os Saúls, eles já estão tendo rasgado de si a capa sacerdotal. Os Saúls já estão sendo rasgado o reino de suas vidas. Enquanto os Davis, eles estão nos campos, entendendo e amando e adorando o coração do Eterno, adorando e honrando o Altíssimo Deus. E então? E aí? Você é da casa de Jessé ou você é da casa de Saul? Você vai ficar em qual lado? Você vai ser sacerdote de qual casa? Você vai viver por qual propósito? Eu sei que talvez eu estou te colocando numa parede, te apertando demais hoje, mas eu te digo uma coisa: não tema nada. Você não precisa ter medo de nada. Meu coração tem queimado nesses dias. Ele está queimando, sabe? Não é por fazer nada, não é por fazer obra alguma. Ao contrário, eu praticamente não tenho pregado nesses dias. Mas eu ouvi ele dizendo assim: entra no teu quarto e fica comigo, e só sai de lá para onde eu te mandar. E eu fui para lá, e eu fico lá. Pode perguntar para minha esposa qual que é a minha rotina, qual é o meu dia. E eu te falo uma coisa: não tem um dia que aquele lugar é enfadonho. Não tem um dia que aquele lugar, na verdade é o seguinte: eu sinto saudade daquele lugar. Eu sinto saudade daquele momento. Porque ouvir o que o Senhor fala ao seu povo é a melhor coisa da vida. Eu e você precisamos nos preparar melhor para o céu. Porque no céu você não vai ter trabalho secular. No céu você não vai ter conta para pagar. No céu você não vai ter uma atividade para fazer. Eu te digo uma coisa: o que vai consumir seu coração no céu é olhar para aquele que é maravilhoso. E se você se acostumar aqui na terra, vai ser melhor para você. Vai ser melhor. Será melhor. Você vai chegar lá mais climatizado. Há algo poderoso vindo sobre a terra. O Senhor dos exércitos marchará, e Ele vai tomar aquilo que o Pai deu a Ele. Ele vai tomar aquilo que a serpente roubou de Eva. A igreja tomará de volta, e a igreja somos nós. A serpente enganou Eva, mas eu te digo uma coisa: ela não enganará mais a igreja. Não aquela igreja, não a igreja do Santo dos Santos, não a igreja que está nos pés dele. Essa Eva não será mais enganada. Ao contrário, essa Eva cumprirá a profecia. Ela vai pisar na cabeça da serpente. A serpente, ela vai pisar no calcanhar dessa Eva, mas o veneno não tocará ela. Ela vai pisar na cabeça da serpente, e ela vai esmagar a serpente que entrou na terra e enganou todos. E eu te digo uma coisa: a verdade será a verdade. Para não me alongar, eu disse uma coisa hoje ao Dalvan. Nós estávamos conversando. A verdade, ela tem um ritmo.
E se você olhar para o lado, o engano, a mentira, ela sempre estará vencendo. O engano e a mentira sempre vão prevalecer. Tente ser um justo naquilo que você faz, e você vai olhar para o lado e vai ter um injusto ganhando êxito na sua frente. Tente ser um justo no seu trabalho, e você vai olhar para o lado e vai ter um injusto logrando êxito, levando vantagem. Você vai olhar: puxa, Senhor, eu estou fiel a Ti, eu sou justo, e parece que as coisas boas, eles chegam primeiro. E é assim. A mentira, o engano, as trevas sempre chegarão primeiro, porque quando a verdade chega e quando a justiça chega, elas destroem o engano, elas destroem a mentira e elas destroem a injustiça. E nunca mais a injustiça, o engano e a mentira reinarão naquele lugar. Então o que Deus prepara para nós não é uma coisa momentânea, não é uma coisa de momento, não é um vento que passa. Deus está preparando algo inabalável, e isso se tornará real na vida de pessoas que se tornaram provando e sendo aprovados, sendo afligidos, sendo atribulados, mas eles se tornarão inabaláveis como Cristo foi. Jesus teve seu momento, suou gotas de sangue, disse: a minha vida está angustiada, a minha alma está angustiada até a morte. E era o plano perfeito do Pai para ele. Mas desceu à sepultura. Ninguém entendeu nada, ninguém entendia nada, porque a morte venceu, porque as trevas venceram. 3 horas da tarde as trevas cobriram a terra, o sol se tapou, a injustiça venceu. Mas eu sempre digo, existe uma sexta-feira onde você precisa sofrer, ser afligido, ser açoitado, ser traído, se sentir sozinho, injustiçado, humilhado. E você vai olhar e vai falar: morreu tudo. Tudo que eu achei que poderia haver na minha vida morreu agora. Deus, não tem mais jeito. E não adianta você falar: em nome de Jesus agora. Ah, Deus, eu quero agora, em nome de Jesus agora. Tem vezes, meu irmão, que é sexta-feira, e você vai ter que ter um sábado de choro, de lamento, de tristeza, de angústia, solidão, sofrimento. Você não vai entender nada, nada, nada. Você vai olhar para tudo e vai ver tudo errado. Você é um pária. Mas eu digo sempre uma coisa: sempre haverá um domingo pela manhã. Sempre haverá um domingo pela manhã. E eu te digo uma coisa: se você permanecer fiel, haverá um domingo pela manhã. Se você for infiel, haverá um domingo pela manhã. Mas eu te digo uma coisa: viva e corra para ser um fiel no domingo pela manhã. É melhor. Porque se você for um infiel no domingo da manhã, Ele vai ressuscitar você do mesmo jeito, porque Ele é fiel. Ele não muda. Se você mudou, Ele não vai mudar. Mas eu aprendi uma coisa: eu não vou ser dessa raça de gente, os infiéis do domingo pela manhã, não. Eu quero ser o fiel do domingo pela manhã. Sabe por quê? Porque Ele é galardoador, e eu entendi que há um galardão diferente para esses. Eu não sei, porque Ele é justo, você está entendendo? Deus não faz acepção de ninguém, mas Ele determinou que haveria galardões, não é verdade? Então existe um galardão para o fiel do domingo pela manhã. Então eu decidi viver uma vida de ser, ao raiar da manhã, eu serei a Maria Madalena que correrá para o sepulcro. Para quê? Bom, se ele está morto ou não, se ele está fedendo ou não, se ele está podre ou não, se o que eu amei e sonhei não tem vida nenhuma mais, não interessa. Eu vou levar flor, eu vou levar um perfume e eu vou adorar de novo, porque Ele continua sendo o meu Senhor. Aquela mulher era diferente. Cada vez que eu falo dela, eu sou tocado. Porque o que aquela mulher foi fazer? O que aquelas mulheres queriam com um defunto? Mas ela entendia de alguma maneira, sabe? E isso é profético. Isso é profético para nós. A quem é dado o Espírito Santo ele faz um jardim no seu coração, e ele mostra de uma maneira profética, espiritual, impossível,
que não está morto. Pode estar, todo mundo diz que está, é verdade eu vi, peguei, estava morto, sangrou, enterramos, eu vi, eu ajudei a enrolar no pano, mas alguma coisa lá dentro continua dizendo, não está, não está, não está. E sabe, eu olho para a igreja de Jesus Cristo e eu vejo exatamente isso. Eu olho e vejo o engano tomando conta. Eu olho e vejo as trevas tomando a igreja. Eu olho e vejo a oração de Jesus em João 17 não sendo cumprida em nada. Eu vejo as pessoas se apunhalando dentro da igreja. Eu olho e vejo uma igreja dividida, separada, todo mundo querendo um partido, todo mundo querendo alguma coisa e ninguém querendo Jesus em todos. Eu olho para um povo, sempre eles estão perdendo, mas eu aprendi uma coisa: Jesus olha diferente. Jesus está vendo alguma coisa diferente. E eu descobri que eu preciso olhar o que Jesus está vendo. Senhor, o que você está vendo? Ele falou, eu vejo uma linda noiva. Cara, eu vejo um exército se levantando, que quando eles tomarem as espadas, quando esse povo abre a boca e começa a louvar, quando essas pessoas se unem para orar, eu vejo um povo que quando eles olham nos olhos uns dos outros, amor é destilado de seus olhos, eles se cuidam. Senhor, mas que povo é esse? Ele falou, esse é o meu povo. Senhor, mas onde eles estão? Ele falou, não, eles não estão assim hoje. Eles estão sujos, eles são traidores, eles se humilham, eles se agridem, eles não são soldados, eles são crianças ainda, mas eu estou no meio deles. Então eu entendi uma coisa: se o Senhor está no meio do seu povo, isso é suficiente. Acredite nisso. Sabe, você pode vir aqui num dia de culto, não sei quando tem culto aqui, e você vai encontrar aqui 5, 10, 15, 20, não sei quantas pessoas. Eu te digo uma coisa: o Senhor estará aqui. Me permita dizer mais? Me permite, pastor Dari, dizer mais? Se você sentar aí e você falar no seu coração assim, nossa, mas hoje a pregação não foi tão boa, eu te digo uma coisa: eu aprendi algo. Não existe culto bom, não existe culto ruim, quando se presta um culto a Ele. Quando você presta um culto a Ele, todo culto é um culto. Você veio aqui para cultuar a Ele, não para cultuar você mesmo, a sua vontade. Vocês estão cheios da palavra, vocês não precisam de mais um bom sermão. Vocês precisam de alguma maneira fazer com que tudo que existe dentro de vocês seja aflorado, se torne realidade. Porque eu olho para vocês e eu vejo um exército, eu vejo um povo forte, eu vejo pessoas que ouviram uma boa palavra por um homem que 30 anos ele deu a vida nesse altar e falou coisas do coração dele para vocês. Então eu entendo uma coisa: eu vejo soldados, guerreiros, pessoas não inexperientes e imaturas, pessoas como Josué, como Caleb, pessoas como aquela geração de meninos que cresceram e se tornaram pessoas que têm visão, que crê na terra que lhes foi prometida. Eu vejo isso. Eu vou em Andradina, eu vejo isso. Eu vou em Rondonópolis, eu vejo isso. Eu vejo isso no meio da igreja, porque eu entendi que eu preciso ver o que Jesus está vendo e não o que os olhos naturais veem. Não veja mais segundo seus olhos naturais. Olhe o que Jesus está olhando. Olhe como o Espírito Santo está olhando. Olhe para as pessoas não como alguém caído, mas olhe como alguém salvo, remido, redimido, que o sangue de Jesus passou sobre a vida dele e foi comprado. Alguém que vai morar no céu, que Cristo deu a vida dele por essa pessoa do seu lado. Então você vai entender uma coisa: algo será liberado do céu. Você vai amá-lo diferente. Você vai orar por ele quando você estiver lá na tua casa. Você vai lembrar, você vai se lembrar, porque o Espírito Santo vai falar assim: ora por ele. Eu vou dizer uma coisa mais: ora pela vida do pastor Darli, ora pela casa dele, ore pela Cidinha. Chore todos os dias pela vida dele, pela vida dela, pela casa dele. Chore todos os dias. Chore, sacerdote, entre o alpendre e o altar, pela vida desse homem, pela condição que ele está vivendo. Chore pela casa dele. Ajude-o nessa batalha, porque não queira você estar vivendo o que ele está vivendo. Então, se nós entendemos isso, o Senhor habita no meio do seu povo. O Senhor está presente no meio do seu povo. Não olhe mais segundo a carne. A ninguém reconheçais pela carne, mas olhe pelo que o Espírito está fazendo. Olhe o que o Espírito Santo está movendo. Olhe pela maneira como Ele está soprando no meio de vocês. Eu vejo uma noiva se levantando aqui em Rio Preto. Eu vejo isso, eu percebo isso. Eu falo com cada um de vocês e eu vejo a glória de Deus na vida de vocês. E eu te digo uma coisa: não
não precisa ser pregado nada aqui. Vocês precisam se reunir e cultuar aquele que é eterno, louvar com todo o coração. Hoje o louvor não fluiu? Hoje o louvor não fluiu. Eu entendi que o louvor não estava fluindo como era para ser, mas eu não me importo, eu não me abalo mais com isso. Isso não mexe mais com o meu coração. Eu entendo que eu preciso louvar o Senhor. E se você entender que você veio aqui para louvar o Senhor, às vezes tem dia que há uma oposição, gente. Nós temos um adversário, e não são os irmãos do louvor. Nós temos um adversário e não é o pregador. Nós temos um adversário e não é a pessoa que está do teu lado. Nós temos um adversário que ele quer fazer com que você se levante contra aquele que está do teu lado. E Jesus disse assim: o mundo só saberá que eu vim e eu sou quando vocês forem um. Ele não disse que o mundo saberá que ele veio e quem ele é quando a igreja estiver levantando defuntos, quando haver poder na terra. Não é poder. Nós somos treinados errados, nós somos ensinados errados. Andar no poder de Deus, andar no poder não é importante, andar no amor é importante. Andar em humildade é importante, porque Ele era Deus e se despojou da eternidade, da divindade, se tornou como eu e você, um homem, nasceu da barriga de uma moça, se tornou homem, cresceu, e como homem, sujeitou-se, humilhou-se. Cara, esse é o nosso exemplo. Eu quero ser alguém, eu preciso me humilhar, eu preciso diminuir. Eu diminuo, Ele cresce. Eu diminuo, Ele cresce. Eu diminuo, Ele cresce. Você diminui, Jesus cresce em você. Você começa a ter menos razão, e eu te digo uma coisa: o Espírito Santo criará a razão na tua vida. Você não precisa da aprovação das pessoas. Posso te falar de mim? Eu não gosto de falar de mim, mas vou falar uma coisa. Eu não tenho aprovação de ninguém em Campo Grande. Fabrício morou lá, Cida morou lá. As pessoas, eu não tenho aprovação das igrejas da cidade. Às vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, e eu entendi que até essa vergonha é orgulho. Eu não posso sentir vergonha. Eu fui em Rondonópolis um dia, estava conversando com o Moacir. Os pastores da cidade se reúnem, chamaram ele para o conselho, para tomar um café, parará. Cara, eu encontro um pastor, como dias atrás eu encontrei, e falou assim: qual a sua igreja? E que resposta eu vou dar? Cara, eu sou um missionário, eu não tenho. Quem quer ser o pastor? Quem quer sua cobertura? Aí eu acabei com o homem, porque se eu falar que eu não tenho, o cara vai falar o quê? Você é um falso profeta. Se você não tem uma cobertura, você... Mas sabe, eu te digo uma coisa: eu continuo me humilhando. Eu continuo abaixando minha cabeça e dizendo: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu aceito. Eu entro no quarto e ficar contigo para mim é suficiente. Eu amo isso. E eu vou onde você me mandar, eu vou, irei, derramarei do que o Senhor quiser liberar sobre a casa, sobre a igreja. Mas eu entendi, nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça. Aleluia. Para terminar aqui, o pregador fala demais, né? Você vê, eu fico muito tempo sem pregar, aí a gente vem e começa a falar demais. João Batista, vai para o deserto. Tá bom, Senhor? Vai lá pregar. Eu falei acho que já sobre isso aqui. Vamos lá pregar. Imagina João Batista pensando assim: bom, primeiro dia, ele começa a olhar pro infinito e além. Ele começa a olhar para aquele deserto todo, imaginando de onde vai vir a primeira alma para ouvir o sermão. Não tinha ninguém. Talvez João Batista fala assim: Senhor, que hora que eu começo a pregar? O Senhor fala: pode começar agora, João. Agora. Então tá bom. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista dava uma olhada em volta: terra, areia, deserto, nenhuma alma viva por perto. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Já pensou, o cara passou o dia inteiro fazendo isso pro nada, ninguém, zero. No outro dia, ele vai lá de novo.
No outro dia ele vai lá de novo, cara, pregando para areia, pregando para as pedras, pregando talvez para os camelos que às vezes estavam por lá. Não havia uma alma lá, mas alguém precisava pregar em um deserto. E ele abria a boca e proclamava para o nada. Sabe o que é isso? É fé, é acreditar no Deus que te chama. E eu acredito na tua vida. Comece a dizer para o deserto o que Deus te mandar dizer. Comece a dizer ao nada o que Deus te mandar falar. Olha para o deserto e o Senhor fala: Senhor, mas eu pareço um louco? Sim. Então diga: digo. Talvez quando João Batista olhou o primeiro cidadão passando, um transeunte lá, ele gritou mais alto: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o Rei de Deus. O cara falou assim: o quê? Raça de víbora! Aí o cara falou: opa, é comigo. Pregou, batizou, e aquela foi a primeira alma. Ela vai para a cidade, fala assim: ó, tem um cara meio louco, esquisito, pregando, gritando no deserto lá, mas ele falou umas coisas comigo diferentes sobre o Messias, que era preciso se arrepender, me batizou, minha vida está diferente, vocês precisam ir lá ver aquele homem. E o cara começa a trazer outro, e de repente as cidades começam a ir até o meio do nada no deserto, para ouvir a pregação de um louco gritando no deserto. E a mensagem mudou? Não, a mensagem era a mesma. Talvez o problema hoje das igrejas é assim, né? Quando a igreja é pequena, a palavra é boa, é a verdade. A igreja começa a encher, começa a mudar um pouco o sermão, porque, né, pode ser que alguns não gostem desse tipo de mensagem, né? Vamos remodelar algumas coisas aqui. Eu não estou falando que essa é a verdade aqui, longe disso. Aleluia, graças a Deus. Então, era isso que eu nem sabia que tinha no coração para falar para vocês. Mas amanhã haverá mais. Mas eu sei que às vezes a gente pega um pouquinho só de tudo que é falado. Eu não sei o que você guardou no seu coração nessa noite, mas o que tocou seu coração era a porção que o Espírito Santo queria te dar desse bolo. Cada um teve um pedacinho desse bolo, então ele deu um pedacinho para cada um. O que você pegou, cuida disso, coma isso, viva isso, faça disso uma verdade amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, terça-feira. Coma isso. Amanhã você vai comer de novo, e o que ele falar com você, pegue isso. Amém? Pastor Dali?